Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento da liturgia, vamos à mensagem, à reflexão da Palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento, o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler alguns versos. Lucas 21, 4. Vamos ler. Lucas 21, 4. Pois todos aqueles deram que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. No verso 5, alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas, doações, e ele lhes disse: chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: cuidado, não vos deixe enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e chegou o tempo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas, fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e ao cárceres e conduzindo à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como farei a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas nem contradizê-las. Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela oportunidade de pregar a tua palavra. Por isso eu, pastor Fernando, me coloco à tua inteira disposição nessa manhã, coloco os meus sentidos à tua inteira disposição para pregar a tua palavra. Eu suplico, ministra com poder, Pai Santo, pois o teu Espírito emana desta palavra, ele não somente inspirou, mas ele vela em cumprir, e que ela faça o seu efeito ao ser reproduzida a todos que se encontram aqui na Remanescente e em todos que nos assistirem essa mensagem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que hajam conversões, que haja cura, que haja restauração, que todo espírito imundo que causa opressão seja repelido pelo fogo do Espírito Santo, que toda enfermidade física, emocional e espiritual seja dissolvida pelo fogo do Espírito Santo. Nessa manhã te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, visite a todos que nos ouvirem. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, começa uma grande obra em nossas vidas. Rompe as cadeias, rompe os grilhões. Dá liberdade, Pai Santo, aos cativos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa adoração. Aceita, Pai Santo, tudo que somos diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos advertiu, Ele assim transmitiu aos seus discípulos mensagem muito importante de orientação, pois ao lado do Mestre ali, vendo a emanação do seu poder e todas as provisões que Ele assim proporcionava, em eventos que houve escassez e uma grande multidão necessitava ser alimentada, ali estava o Mestre para multiplicar pães e peixes. O Mestre andava sobre as águas, acalmava a tempestade, e andando ao lado de uma pessoa assim, como nós nos sentimos? Sentimos muita tranquilidade, a certeza de que nenhum mal
pode nos abater. Mas veja que o mestre também advertiu, e isso também aconteceu, de que ele haveria de passar por uma terrível conspiração, e ser morto, e ser torturado, e ascender aos céus. E ao mesmo tempo em que ele fala que ele vai aos céus, ele promete enviar um Consolador. E ao mesmo tempo em que ele fala isso, ele também adverte a importância de ter esse Consolador presente em nossas vidas, estarmos agradando a esse Consolador pela obediência, fazermos tudo para agradar a Deus. Por quê? Nos dias que antecederiam a sua vinda gloriosa, haveriam acontecimentos terríveis, o mundo seria transformado, o príncipe deste século haveria de ocupar os espaços das instituições por meio dos seus agentes pecaminosos, abomináveis, e uma terrível perseguição aos filhos de Deus. A pregação do Evangelho haveria de ser implicada, implementada, a perseguição em dias difíceis, catástrofes, cataclismos haveriam de ocorrer, e por conta de toda essa maldade, de todos esses acontecimentos terríveis, muitos poderiam desanimar na fé. Em especial aqueles que pregam, aqueles que tinham a incumbência, entre aspas, os apóstolos que foram os comissionados, eles precisavam estar munidos do Espírito Santo e guardarem esta palavra em seus corações, obedecerem às orientações assim concedidas pelo Senhor Jesus Cristo, para que pudessem, na sua vinda gloriosa, fazer parte do seu reino e receber a sua premiação. E premiação eterna, é premiação que não perde valor. Premiação eterna na presença de um reino que verdadeiramente não pode ser abalado. O texto vai deixar bem claro que muitos reinos dessa terra, todos os reinos serão abalados com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E efetivamente o reino dele vai ser implementado. Observando, fiz nessa introdução algo muito importante que nos diz a orientação de como devemos nos posicionar, as condições dos nossos corações diante da iminente vinda do Senhor. Quando Ele vier, nós temos que estar de pé, com as mãos firmes no arado, em santificação, em consagração, efetuando as nossas obras, em compromisso, não só com a família, com a igreja, mas com a obra do Senhor. O nosso testemunho precisa estar impecável. O Senhor nos sonda, o Espírito Santo nos sonda. Ele inicia, Lucas faz questão, e também o Evangelho de Marcos, mas eles separaram ali em capítulos, mas no Evangelho de Lucas fica mais presente que a ação da viúva, a contribuição da viúva no templo, ela lançou um gatilho para um ensinamento muito importante que o mestre quis entregar naquela época, antes de entregar as orientações e as profecias de como serão os últimos dias. Ele fala da dedicação e da entrega dos 2 níqueis, as 2 moedas assim entregues pela viúva naquele dia de contribuições. O mestre estava assentado e observando várias pessoas ali contribuírem, e a contribuição daquela viúva se destacou, não pela quantidade, pois era uma viúva, era muito pobre, e as viúvas eram muito pobres naquela época, agiam muito na dependência, principalmente se tinham filhos mais velhos, muito na dependência dos filhos mais velhos. Se elas não tinham filhos velhos, elas passavam muitas necessidades. Mas nós vemos aqui que essa mulher, ela deu essas 2 moedas. Com certeza, se fôssemos somar nos dias de hoje, talvez não chegasse nem a R$5 aqui no Brasil pela moeda de hoje. A inflação está muito alta aqui no Brasil nesse período. Talvez não atingisse nem R$5, mas ela entregou o melhor. E algo interessante é que o mestre observou a intenção do seu coração em entregar aquelas 2 moedas, não pela quantia, mas pela intenção do seu coração, para que aquela casa continuasse com a porta aberta, para que aquela casa continuasse sendo uma casa de adoração a Deus, para que aquela casa pudesse receber a infraestrutura, as estruturas e os recursos necessários para levar a palavra de Deus. Quantas pessoas ali
dentre os saduceus principalmente, que eram os mais abastados financeiramente, tinham posses de terras e propriedades, eles não chegavam aos pés, não chegavam em pé de igualdade com a contribuição daquela viúva, e o mestre pôde observar isso, sem contar que existia uma tributação que era entregue ao templo naquela época, desde do ano 20 antes de Cristo. Herodes, para ganhar muita influência entre os fariseus e a nata do aparelho religioso, que controlava o aparelho religioso naquela época, fariseus e saduceus, ele se propôs a construir aquele templo e utilizar matéria-prima de primeira qualidade, que tornava aquele templo uma das grandes maravilhas construídas naquele período antigo. Existia uma tributação para o templo, e vemos que essa construção do templo é muito parecida nos dias de hoje com as chamadas obras superfaturadas. Ela só pôde ser concluída no ano 60 da era cristã. Imagine aí, mais de 80 anos para se concluir a construção de um templo, né? E o nosso mestre, ele estava muito atento, né? Não vamos entrar em detalhes, mas existiam ali dentro, além de corrupção, muita degradação, degeneração entre aqueles que exerciam o controle ali no aparelho religioso, no sacerdócio, ao ponto do mestre fazer 2 purificações ali dentro do templo. E ele usou de forma enérgica um azorrague, expulsou a atividade cambista. Imagine ali que um sacrifício que tinha um determinado preço, quando chegava na época das festas, em que os gentios tinham que trocar as moedas para poder comprar um cordeiro, para comprar a oferta e o sacrifício e as oferendas, aquilo era cobrado com 5 vezes o valor pela atividade dos cambistas que ali exerciam. E os sacerdotes faziam vista grossa a essa atividade. Vemos que o Filho do Altíssimo, o dono da vinha, veio e analisou todas essas atitudes ali dentro, e ele faz 2 purificações. É por isso que o mestre, aqui no capítulo 21, verso 5, ele desfere um juízo que haveria de se concluir naquele templo. Mais uma vez o templo passaria por uma destruição. No capítulo 21, verso 5, alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas, doações, e ele lhes disse: chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele desferiu uma palavra dura. Existia toda uma veneração com aquela casa, pois na mentalidade eles traziam aquilo que ocorreu na época de Salomão, quando o Chocã, a glória de Deus, desceu ali sobre o templo inaugurado com muita ostentação. Muito ouro foi utilizado na construção do templo de Salomão, e vemos que depois da incursão de Babilônia, esse templo foi destruído. E aí vemos que Zorobabel, da descendência de Davi, reconstrói um templo mais simples, mas há muito carinho, há muita dedicação. Esdras lutou muito para recuperar o culto de adoração a Yahvé, o nosso Deus. E um dos profetas diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E aí vemos que o templo sofre algumas destruições, algumas profanações, principalmente no período do antigo Epifânio, onde um dos anticristos previstos por Daniel também profana o templo, parte do templo é destruída. E vemos que Herodes, como eu disse, para poder ganhar apoio dos religiosos da época, e dominavam o aparelho religioso da época, ele faz adornos, ampliações, restiliza aquele templo, e ele usa matéria-prima de primeira. E algo interessante, que a profecia de Ageu se cumpriu: a glória da segunda casa será maior que a primeira. E quando Zorobabel constrói o templo, eles viram que os mais velhos que viram a glória da primeira casa, tinha muito ouro, e agora não tem muito ouro, né? Não tem muito ouro, não tem muita riqueza, mas o maior de todos estava ali, o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que deveriam reconhecer que o Filho de Deus estava ali,
não reconheceram. Os fariseus, principalmente, os escribas que se dedicavam à leitura das Escrituras, deviam estar atentos aos acontecimentos. O Filho de Deus estava ali, eles não estavam não reconhecendo. Eu digo isso porque nos dias de hoje, aqui é um local simples, né? Nós estamos aqui pregando todos os domingos, estamos aqui oferecendo cursos de teologia, e cada vez mais as pessoas buscam atalhos, querem as bênçãos de Deus, querem receber de Deus, mas não querem se dedicar a servir a Deus. Às vezes não encontram tempo para servir a Deus, não querem contribuir para que o Evangelho continue sendo proclamado. Vemos diversas intenções e muitas vezes entre essas diversidades de condições e posições não vemos um posicionamento em contribuir, em se dedicar a fazer a obra de Deus, para que o Evangelho de Deus propague. Veja o que está acontecendo na Europa, a batalha cultural que está ali. Estava vendo uma cena lá do time que venceu, não sei, a Champions League lá, parece que o time da França ganhou, e aqueles imigrantes lá que são radicais foram inflamados ali, e houve uma quebradeira. A cidade que já foi um local onde todas as noivas queriam passar a lua de mel ali, a viagem, já nem querem mais porque está cheio de ratazana, tem sujeira, tem fezes nas praças, a cidade está emporcalhada, totalmente destruída. Por quê? Se afastaram do Evangelho, pararam de contribuir, de se dedicar, de se entregar ao Evangelho. E o que aconteceu? Hoje a população cristã evangélica ali não chega nem a 3% da população da França. Isso se alastra por toda a Europa, que alcançou a prosperidade e a riqueza por meio da reforma protestante, por meio dos ensinamentos do cristianismo. Isso é o que dá se afastar do cristianismo. Isso que eu falo agora vai ter uma implicação no sermão profético. Eu não sei se vai dar tempo nós estarmos comentando, mas os judeus também não souberam valorizar que a glória da segunda casa será maior que a primeira. O Filho de Deus estava ali. Imagine agora, passe a imaginar o que vai ser quando não haverá mais templo, pois a glória do Senhor vai envolver a todos, não haverá mais nem dia e nem noite, não haverá mais sol e nem lua, pois a glória do Cordeiro, do Deus Altíssimo, vai envolver a todos do seu reino, num templo de glória que envolverá a todos. É muita escatologia para o dia de hoje, mas fiquem com isso. É importante, o Senhor está olhando a dedicação. Não podemos ofertar ao Senhor o que sobra, o que está restando. E nos dias de hoje nós vemos isso. O sistema vai pressionando as pessoas a serem cobiçosas, desejosas das coisas. E as pessoas se dedicam mais, muitas vezes a uma academia, mas não se dedica a 15 minutos de oração. E é terrível, isso vai contagiando até certos pastores. Eu não tenho que dizer aqui que você não tem que cuidar do corpo. Nós estamos cuidando do corpo, sim. Temos que cuidar do templo do Espírito. Mas às vezes se dedica mais tempo à academia e tantas outras coisas que ostentam do que as coisas de Deus. Vai-se à casa de Deus reclamando. Se o culto ultrapassa 10 minutos, a pessoa já sai reclamando. A pessoa não consegue fazer as coisas para o Senhor com alegria. Portanto, ofereçai os vossos corpos como sacrifícios vivos. O Senhor não está pedindo para você oferecer um boi, um animal em sacrifício. O Senhor pede para que você ofereça integralmente o teu coração. Que não hajam restrições, para que o Espírito Santo possa trabalhar no teu caráter. Eis que estou à porta e bato. Todos os cômodos da tua casa, pessoal, tem que estar abertos para a obra do Espírito Santo. Além disso também, estamos aqui simplesmente falando da entrega, né? Às vezes a dedicação, da contribuição. Tem áreas, às vezes, da vida da pessoa que não se converte, que são, muitas vezes, a área financeira. A pessoa não... Devido a tantos escândalos que muitas vezes vemos, as pessoas às vezes não contribuem. E isso dificulta. Não quero nem estender a mensagem aqui, abrir um parênteses para o que está acontecendo em países
falam língua portuguesa na África, não tem Bíblias, e as pessoas têm que chegar mais cedo na igreja para poder ler uma Bíblia comunitária ali, que é aberta para todos. Então tem que chegar mais cedo para poder ler a Bíblia, porque só tem 2 exemplares. E uma Bíblia caindo aos pedaços. Complicado por falta de contribuição às obras missionárias. O Senhor vai dar conta. Veja na parábola dos talentos que o Senhor, conhecendo o coração de cada um deles, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Os talentos foram concedidos, tempo e recurso foram concedidos a cada um de nós. E quando o Senhor voltar, como nós utilizamos esses recursos? O tempo que tivemos, como exercemos mordomia com as coisas que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, seremos cobrados. Essa viúva aqui ofereceu o melhor. Muitos dos saduceus não ofereciam o melhor. Veja que lá atrás você pode observar, Abel oferecia seu sacrifício, o Senhor descia com fogo e consumia. Caim oferecia o sacrifício, não era recebido. Elias ofereceu o sacrifício e o Senhor consumiu com fogo. Os sacerdotes de Baal ofereceram a sua oferta e Baal não falou nada. Davi ofereceu seu sacrifício, o Senhor ali se manifestou com fogo no Moriá e cessou a praga, porque houve adoração, arrependimento diante do Senhor. O Senhor viu no coração de Abraão, que chegou ao ponto, entregou dízimos, né? Depois da vitória sobre os reis, ele entrega dízimo a Melquisedeque, o rei de sacerdote e justiça, e ele oferece o melhor, um grande exemplo. E não era nem dispensação da lei, né? Porque muitos falam, eu não vou contribuir porque dízimo é da lei. É da lei, é uma lei compulsória, mas é da dispensação da lei. Abraão não tinha nem chegado à lei, ele vivia a lei oral que Deus lhe ensinava, né? Que era passado de pai para filho, de boca em boca, de antepassado para outro, e ele oferecia dízimos. Lá na dispensação patriarcal ele já estava oferecendo dízimo. Veja que Deus deu o melhor, Ele deu a si mesmo em sacrifício pelas nossas vidas. E hoje Ele quer que cada um de nós venhamos a contribuir nesses últimos dias. Falo isso de forma profética, nestes últimos dias vamos contribuir com o melhor, oferecendo os nossos corpos como sacrifícios vivos, pelo poder do Espírito Santo, força para obedecer, pelo poder do Espírito Santo, força para realizar a nossa obra, glorificando ao Senhor Jesus Cristo em tudo que fizermos em prol do reino. O templo foi analisado e achado em falta, o templo era venerado, o templo era adornado, recebeu doações de riqueza para que aquele templo fosse construído, mas o Senhor Jesus Cristo profetiza, não vai ficar pedra sobre pedra. A obra foi concluída no ano 60, a obra superfaturada foi concluída no ano 60, mas o Senhor entrega juízo, não vai ficar pedra sobre pedra. Um dos supostos anticristo inicia um grande cerco. No ano 66, Vespasiano é incumbido pelo império para estar ali sanando a rebelião que ocorreu, começada, iniciada pelos zelotes. Intrigas ali, uma novela, uma rede de intrigas foi criada. Os zelotes estavam ali achando que aquela era a oportunidade de uma vez por todas de escapar, de se livrar do domínio romano. Iniciaram a rebelião e aí vemos que Vespasiano foi muito sábio. Ele utilizou-se de um cerco terrível e, como ocorreu nas outras vezes, ocorreu muita escassez, pois num período de cerco, nada entra, nada sai da cidade que estava sendo sitiado, no caso Jerusalém, e muitos morreram de fome. Por isso que ele fala aí no verso 23, ai das grávidas, se estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Ou seja, algumas mães praticaram até ato de canibalismo, porque houve um terrível cerco contra Jerusalém. E aí quando eles estavam ali sitiando, Tito, que era o filho de Vespasiano, que foi incumbido de concluir o cerco, visto que seu pai Vespasiano, depois da morte de Nero, ele sabe que Nero morreu e ele vai ser
agora o sucessor do trono de Nero, e ele usa da estratégia, deixa eles se matarem lá dentro, deixa eles morrerem de fome, e aí a gente toma a cidade. E aí quando eles chegaram diante daquela obra suntuosa do templo, viram ali tanta riqueza, tanto ouro, aí eles começaram a retirar as pedras, todo o fundamento onde existia matéria-prima preciosa, e viram que o teto era de ouro. Aí eles começaram a tacar fogo no templo para que o ouro derretesse e eles pudessem recolher aquela riqueza de ouro puro que existia dentro do templo. Da forma como o Senhor assim profetizou, se cumpriu, pedra sobre pedra. Houveram até terraplanagem para que o templo fosse esquecido, o templo fosse apagado da mentalidade do povo, só sobrando lembrança. Veja o que sobrou até nos dias de hoje. Só sobrou ali o Muro das Lamentações, que muitos judeus ortodoxos veneram até os dias de hoje. Por que eu fiz questão de mostrar muitos detalhes? Para que você entenda que o mestre entregou uma profecia, e o que ele promete, assim, que ele profetizou, assim se cumpriu. Se nesse mesmo tempo ele falou que o templo seria destruído de novo, por que não vai se cumprir a vinda dele? Pois ele fala aí da vinda gloriosa. Ele virá numa nuvem de glória, na mesma nuvem que cuidou do povo na peregrinação dos 40 anos ali no deserto. Esta mesma nuvem trará o Senhor Jesus Cristo. O levou ao céu após cumprir a sua missão na cruz do Calvário, e ela voltará trazendo o Filho de Deus. Assim é profetizado neste texto. Veja que ele fala: então lhe perguntaram, mestre, no verso 21:7, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: cuidado, não vos deixar enganar por mim, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e chegou o tempo, não os sigais. Veja como nos dias de hoje o nome do Senhor Jesus Cristo é atacado. Muitos grupos radicais do extremo oposto, eles fazem questão de disseminar essa mentira, esta inverdade dentro das universidades, e saem os seus agentes ali formados para serem verdadeiros ateístas e perseguirem. E o pior de tudo, que estão dentro das salas de aulas disseminando isso, a não existência a Deus. Vejam que eles têm um total desrespeito ao Senhor Jesus Cristo, a sua vinda, a sua divindade, mas eles colocam divindade, não admitem nenhuma falta de desrespeito contra os deuses pagãos que eles cultuam. É algo muito interessante, talvez muitos não se aperceberam isso. Muitos cristãos ficam intimidados de levar o Evangelho, de testemunhar a Jesus Cristo nesses últimos dias por conta desses agentes do mal. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vão surgir muitas paródias, vão surgir muitos falsos messias, falsos mestres. Os apóstolos vão estar falando constantemente, não somente destes falsos mestres, desses anticristos, como também deste espírito de anticristo que já está entre nós. Já havia atuação naquela época, e depois nós vamos ver que vão surgir falsos cristos. Veja nos dias de hoje alguns homens que receberam o dom e o talento do Espírito Santo, a oportunidade de servir, mas muitas vezes, como Sansão, estão desperdiçando a oportunidade. Não vou citar denominação, mas a gente vê ali na África alguns apóstolos que dizem ter uma unção dobrada e falam até que a sua semente é ungida, e eles cometem atrocidades terríveis com algumas irmãzinhas dentro da igreja. Eles exigem que mantos sejam colocados para que eles possam pisar. Veja até que no segmento, veja como algumas elites capitalistas querem ser adoradas como Messias, ao ponto de existir dentro da cultura empreendedora, dentro da cultura corporacional das empresas, das grandes empresas, a história do mito fundador, o mito fundador da empresa. Isso tem dentro do Fordismo, dentro da empresa Toyota, ao ponto
dos funcionários e dos gestores se vestirem iguais aos fundadores da empresa. E há toda uma associação desses líderes com o Messias. Então veja que isso não envolve simplesmente no meio evangélico, né, no meio cristão, mas também no meio capitalista. Eles sonham em ser parecidos, eles sonham em ser igual ao Messias. E levam essas pessoas ao engodo. As pessoas começam a confiar muito nessas pessoas e são levadas ao engodo. Veja na Páscoa do ano passado, teve um Messias lá, um Messias africano lá, ele disse, construiu uma arca, construiu embarcação, aquela multidão de pessoas levaram ali os seus bens, seus pertences, e na data demarcada estavam ali consagradas, esperando a vinda do Senhor. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. O falso apóstolo ali, o falso Messias, teve que sair correndo porque a população desejava linchá-lo. Então, socorre muito, e o mestre está dizendo aqui, eles não querem a minha palavra, não aceitam o original, mas eles vão criar várias paródias, vão criar vários falsos messias ao longo do processo até a minha vinda. Não creais nele. É parecido, mas não é. Não prega santificação, não prega consagração, não pregam os ensinos e os valores do reino. Eles têm uma vida de ostentação e que não tem nada a ver comigo. Eis que vem o príncipe desse século e que não tem nada a ver comigo. Veja no verso 9, a segunda orientação que ele passa. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Note que haverá uma sucessão de guerras e rumores de guerras. Então logo o Senhor Jesus Cristo partiu em ascensão ao céu e enviou o Consolador. Ele consagra um povo, consagra os seus discípulos, os seus apóstolos, e vemos que o diabo vai levantar os seus agentes do mal contra esses apóstolos, contra a pregação da igreja, até os dias de hoje. Veja como a igreja está sendo perseguida. Muitos não se aperceberam isso, mas os mecanismos legais e jurídicos, por esse estado que nós temos até mesmo no Brasil, já estão cerceando a palavra de Deus. Quantos canais de cristãos conservadores já não estão bloqueados e impedidos de pregar a palavra de Deus? Você já notou como meu vocabulário está sendo limitado? Eu não posso usar certas palavras. Se eu usar certas palavras que definem numa só palavra, essa mensagem nem pode ser colocada na plataforma do YouTube. Veja que as guerras estão sendo conflagradas por alguns pseudo-cristãos. Entenda também que Deus levanta até mesmo reis pagãos para punir o seu próprio povo. E Ele levanta também reis pagãos para conceder liberdade ao seu povo em meio às guerras. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Se você não entende isso,